A verdade é que ninguém é obrigado a querer ser rico. Você pode escolher uma vida simples, modesta, sem grandes posses e ainda assim ser feliz nela. Mas tem uma coisa que você não pode fazer, ficar em cima do muro. Como diz a história, o muro já é o inferno. Eu já vi gente que tentou de tudo e nunca conseguiu enriquecer. Mas eu confesso que eu nunca vi alguém ficar rico por acidente. A riqueza, eu não sei o que ela significa para você. Ela não acontece por um acaso. Ela nasce de uma decisão, uma postura, um padrão mental e, acima de tudo, de uma escolha radical. Eu me recuso a continuar com as atitudes que me mantêm pequeno. Porque tem uma pobreza que ela não mora no seu extrato bancário, ela mora nos seus pensamentos, nos seus comportamentos. Enquanto você não arrancar essas atitudes de dentro, não adianta esperar qualquer mudança no mundo aqui fora. Então, se em algum lugar dentro de você existe um desejo por mais crescimento, de prosperar, de deixar um legado, esse podcast é para você, porque a verdade é que a vida na média, ela sufoca. Eu recusei ela e esse é o podcast Sai da Média, onde eu te ensino a fazer o mesmo. Eu sou Jerônimo Temel, coach profissional há mais de 13 anos, fundador do IGT International Coach, com alunos levando coach a sério em mais de 32 países. Lindo isso, hein? Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos! E nesse episódio a gente vai falar sobre 7 atitudes de pobre que você precisa eliminar da sua vida ainda hoje. E eu já vou dar uma bônus, beleza? Uma atitude bônus. E talvez se você se incomodou com o título do podcast, essa já é a primeira atitude... Rapaz, se liberta desse incômodo, né? Pra você já ter na sua vida. Para com isso. E aí eu preciso te explicar uma coisa. Você não é obrigado a querer ser rico. Ninguém é obrigado a querer ser rico. Aliás, eu vou dizer mais, né? O que aconteceu com o mundo que acredita que hoje que o bife só é bom se o cara jogar um salzinho em cima, e não tô falando mal de quem come bife com salzinho jogado de um jeito esquisito em cima, ou bife com folhinha de ouro. O que aconteceu com a alcatra que a gente comprava no açougue? Com orgulho de ter pegado na promoção. Comprou uma alcatra na promoção, fez naquela frigideira suja lá de casa e agora parece que isso não tem mais valor. Parece que o bom agora, o bife só é bom se valer R$800 num restaurante chique. Não, cara. Então você não é obrigado a ser rico, você não é obrigado a ser rico. Agora tem uma coisa que você precisa entender. É uma escolha. Quando eu digo que eu não... o que a vida trouxer tá bom. Não, bicho, não é o que a vida trouxer tá bom. Você precisa ter uma intencionalidade. A história que mais impactou a minha vida recentemente, uma delas, eu vi do Roberto Chiniachik. Ele diz assim, o cara morreu e chegou do lado de lá. Quando chegou do lado de lá, ele caiu em cima de um muro, olhou de um lado, viu os anjinhos dizendo assim, vem pra cá, aqui é bom, pula pro lado de cá. Aí ele olhou pro outro lado, viu os diabinhos, né? Aí falou assim, pô, bicho, os diabinhos tudo calado. Ninguém fala nada. Por quê? Aí, apareceu o capeta na frente dele, né? O mochilinha de criança. E ele falou, o capeta, eu não tô entendendo. Os anjinhos todos me chamando pra ir pro lado de lá e os teus diabinhos tudo calado, não tá nem aí pra mim. Ele falou, não, fica tranquilo, porque aqui em cima do muro já é um inferno. Olha isso. Então, quando você fala o que a vida me trouxer tá bom, você está em cima do muro. E se você está em cima do muro, você está no inferno. Então esse podcast não é para dizer para você que você tem que ser rico. Esse podcast é para dizer para você que você deveria escolher o que você quer para a tua vida. Não, eu quero ter uma vida simples. Então bate aqui, vida que segue, seja feliz desse jeito. Agora, se você fala, não, cara, eu quero ter uma vida próspera, porque o dinheiro vai trazer liberdades que eu não consigo ter com a pobreza. Eu quero ter uma vida fora da média financeiramente falando. Porque, cara, o dinheiro ele traz oportunidades, ele traz recursos melhor, uma escola melhor para o seu filho, ele traz liberdade, segurança para algumas pessoas, né? Eu posso morar num lugar com menos violência. Para algumas pessoas ele traz paz, a paz de se acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro e isso vai ser um recurso para o que eu precisar. Né? É isso, um plano de saúde melhor, Exatamente. né? Eu pude proporcionar para o meu pai ele terminar os últimos tempos de vida dele dentro de casa, com apoio todo dentro de casa. Então o dinheiro vai significar o que você quiser na tua vida. Mas para isso você precisa eliminar 7 atitudes que estão mantendo a sua vida do jeito que ela é hoje. E quando eu digo pobre, eu digo classe média baixa, eu digo classe média. Ah, João, mas eu quero ser classe média. Então esse podcast não é para você. Se você está na posição que você deseja estar, esse podcast não é para você. Mas se você fala assim, cara, eu queria estar numa outra posição, eu queria estar numa condição financeira melhor, eu queria estar numa condição profissional melhor, então esse podcast é
pra você. Mas antes de começar, eu posso dizer aonde que esse podcast está sendo sediado, Cara, com muito orgulho? Por favor, diga. Aliás, estamos de férias. É férias isso? Quase férias, Five. A gente tá aqui com você pra gente ficar de férias, jazinho. Jazinho. Né, em Porto de Galinhas, vou É contar isso. aqui pros Fives já. É isso. Mas antes a gente tinha que deixar os podcasts gravados pra você, pra gente não interferir nessa sua evolução aí, né? Tem os Inclusive, Fives a do gente tem uma trânsito. meta. A gente tem uma meta, que é gravar 3 podcasts nesta tarde. Deus vai abençoar, isso vai acontecer. Rapaz, acho que é a primeira vez que você fala Deus vai abençoar em 250 edições. Que a meta Ele ousada. deve- se ele tava ouvindo isso, agora ele deu até um pulo na Para cadeira esta lá. tarde. Mas você me interrompeu, deixa eu falar. aqui. Desculpa. Estamos nós aqui com o podcast Sai da Média, no bairro da Madalena, em Recife. Olha a minha camisa, Five. Olha como eu estou linda. Não, cara, essa camisa tem uma história antes. Que a Paty botou essa camisa e a gente chegou na casa de Painho. Painho Aham. é o pai de Paty, que eu chamo Painho, não sei o quê. Cadê Painho? Porque Paty chama tanta de Painho que virou Painho pra mim, né? E aí a gente chegou lá, e aí Dona Vera... Aí eu falei, ó, Dona Vera, não sei o que lá. A Dona Vera, na largada, Já falou assim, largou. oxente, como que não? Eu falei assim, Já dei check em 2 palavrinhas. Dona Vera, a gente- Danou-se e vice. eu falei, Dona Vera, a gente não vai almoçar. Ela, oxente, como não? Eu falei, pronto, só falta as outras 2 agora pra gente fazer o bingo na largada. Bom demais, bom demais. Podcast no Nordeste. É isso. Então, cara, a gente tem que gravar 3. Então, você vai fazer assim, Five. Esse é o primeiro. Então, você tá olhando que o estúdio é diferente, né? A gente tá com a galera fora da média ajudando a gente aqui pra gravar no estúdio aqui na Madalena. E aí você vai ver, se os 2 seguintes forem no mesmo estúdio, é porque deu certo. Foram 3 podcasts. A gente não sabe Se ainda, mudar né? o cenário que a gente não alcançou Não, os são 3. 3 podcasts. O que será o recorde da nossa jornada. Não lembro No de ter mesmo gravado dia. 3 no mesmo dia. Então, mas pra gravar os 3, Paty, a gente precisa ser direto ao assunto. Sim. Então são Five também. Five. 7 atitudes de pobre que você precisa eliminar da sua vida. Hoje eu vou começar pela primeira. Né? E a primeira atitude de que você precisa eliminar da sua vida imediatamente agora é não curtir esse podcast. Não, mentira. Mas tem que falar disso, né? As 3 regras do podcast. Chega curtindo pra você olhar a coisa boa. Olha pro lado bom. Capricha, Five. Capricha. E se eu não gostar do podcast, você descurte e tá tudo bem. Né? Então, curte o podcast. Toda frase que você ouvir que te chamar a atenção, você comenta nos comentários. Ah, eu vou esperar pra comentar que eu mais gostar. Não, você vai comentando todas que te chamarem a Eu atenção. quero ver alguém ganhar do Nery Neto, porque até agora ele é recorde. Ele coloca uma frase atrás da outra. Quero ver se vai ter um Five, que eu vou ler os comentários de tanta frase que ele escreveu. E a terceira, quando você lembrar de uma pessoa que precisa ouvir o que você vai ouvir aqui, você pega o link e encaminha para uma única pessoa. Não tem esse papo de encaminhar para 10. Não, para essa pessoa especial. E se você veio, porque as pessoas começaram, né, a dizer, eu vim encaminhado por fulano, por fulana. Então, se você tiver vindo encaminhado por alguém, bota, eu vim porque o fulano me mandou esse podcast. A gente estava no PC ao vivo agora, né, acabamos de chegar de São Paulo. Profissão Coach ao vivo. Profissão Coach ao vivo, 11ª edição, são 11 anos seguidos fazendo, aliás, em 12 anos fizemos 11, porque no ano da pandemia a gente não fez, né? São 11 eventos, 11 edições anuais e que várias pessoas dizem assim, eu cheguei até vocês porque fulano Alguém me me indicou. encaminhou um dia esse podcast. Muito legal Seja isso. bênção na vida de alguém, seja luz na vida de alguém. Eu vou começar pela primeira atitude de pobre, posso? Por favor. Eu poderia fazer um podcast só dessa primeira, Paty. Eu vou ler uma frase de um cara chamado Will Rogers. Olha o que ele fala. E por que eu tô falando dele? Ele é um cara que ele é citado regularmente por um cara chamado Warren Buffett, que é o cara, um dos mais bilionários do mundo, investidores. Cara do dinheiro. O cara do dinheiro. Ele fala assim, ó, muitas pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não gostam. Cara, essa frase, olha que loucura. As Muito pessoas forte. compram o que não precisam com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não gostam. Cara, que DNA da pessoa que manda a pessoa fazer um negócio desse? Né? Não é que manda. É muito louco, porque é difícil até de explicar. Então, cara, mas todo mundo. E a gente ouve os filhos falando isso, né? Às vezes nossos filhos escorregam nisso. Não, pai, mas todo mundo tem um iPhone de última geração com 3 câmeras. Né? Aí vem logo a frase da nossa avó. Você não é todo mundo. Não é todo mundo. Né? Mas a linha lógica é por que você. Mas você pode ter, Jerônimo, sim. Você pode dar para o seu filho um iPhone de última, mas Mar Calmo nunca fez bons marinheiros. Né? E eu falo sempre para o João e para a Carol: vocês não são ricos, vocês são filhos de rico. Então, você precisa se tornar uma criança rica, ou um adulto rico, ou um profissional rico. Né? Enquanto isso, você é filho de rico e vai fazer o quê? Vai ter o celular que era meu, passou para não sei quem, agora chegou no João, agora chegou na Carol e não é de última geração. Né? E tá tudo bem, porque
porque mar calmo nunca fez bons marinheiros. Mas a primeira atitude é o quê? É você gastar para parecer ser o que você não é, Pra quem... criando uma dívida que você não precisava ter para parecer diferente para quem você provavelmente nem gosta. Porque quem gosta de você está cagando e andando para quanto você tem na tua conta bancária. Quem gosta de você por quem você é e não pelo que você tem. Ah, mas algumas pessoas gostam pelo que eu tenho. Então não gosta de você, gosta do que você tem. Perfeito. Simples assim. Então, aliás, eu diria que eu ia amar que algumas pessoas já colocassem essa frase, porque ela é muito forte, eu vou repetir. Muitas pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não gostam. E eu diria assim, quem nunca, né, Paty? Quem nunca já comprou uma coisa que não precisava com dinheiro que não tinha? Posso parcelar em quantas vezes? 24. Eu lembro daquelas propagandas... Na parcela dá. Na né? parcela dá. E isso é uma atitude pobre. Porque isso vai te gerando ao longo da vida um passivo. E muitas vezes você nem acaba de pagar aquilo e já está pensando na próxima compra para poder impressionar de novo pessoas que sequer você gosta. Então essa é a primeira atitude. Jerônimo, o que eu faço? Simples. Né? Simples. Inclusive, em alguns dos nossos treinamentos, quando a gente trabalha com a parte como que você passa a gerar melhor sua vida financeira. Qual é a primeira ação que você tem que ter? Simples. Gastar menos do que você ganha. Porque a lógica é muito simples. Se eu gasto menos do que eu ganho, sobra. Se eu pego o que sobra e invisto, eu me torno um investidor. No médio e longo prazo, isso vai gerar frutos, juros compostos, e aí a vida começa. Agora, se você está sempre gastando mais do que você ganha, se endividando, parcelando, usando cheque especial, é inevitável que a pobreza continuará te acompanhando. É o comportamento, né, que se repete, porque não importa quanto dinheiro você tenha. Porque às vezes você acha que se você ganhar mais, eu vou ganhar mais. Mas se o comportamento se repete, você ganha mais e você gasta mais. É isso. E você usa todo o limite do cheque especial. E daqui a pouco você está pagando dívida, juros do cartão. E é um ciclo que se repete com quanto mais dinheiro você tenha. E aí quando a pessoa tem uma oportunidade, sei lá, de investir em conhecimento, num curso, para sair da dívida, não, tô devendo. Aí a pessoa lembra, né? Tô devendo. Tô devendo. Aí ela vai, né? A gente tem na nossa formação em coach, tem vários bolsa, coaches. o tênis, o celular novo. Isso, mas não conhecimento não que vai me fazer crescer. Eu vou avançar, eu ia falar dos nossos alunos, mas mais pra frente a gente, se precisar, volta ao assunto. Vamos pra segunda atitude? A primeira você já começou com voadora, né? Com voadora. Vamos pra segunda? A segunda, quem odeia o sucesso do outro se apaixona pela sua própria pobreza. Nossa. É assim, cara, é muito louco, né? A criança vai sendo educada assim. Mãe, aí chega pro tio, como é que você é tão rico? Aí a mãe fala, menino, por que você vai perguntar pra ele por que ele é tão rico? Eu diria, mãe, por que você está impedindo o teu filho de aprender algo que esse cara fez, que fez ele ficar rico? Deixa teu filho falar de dinheiro como algo natural. Deixa teu filho perguntar para quem ele quiser como que aquele cara, se tem um carrão daquele, um celular daquele, um iPad daquele, seja lá o que for daquele, para com essa mania de parecer que é ruim se informar sobre dinheiro, mas principalmente ter raiva de quem enriqueceu. Então qual é a segunda atitude, Paty? Ter raiva de quem enriqueceu. E o que a gente vê aí no mundo, falando assim, fulano, enriqueceu, deve ser ladrão, deve fazer coisa errada, deve ser sei lá o quê. E a pessoa acaba tendo raiva de quem enriqueceu. É cultural, né? É cultural, parece que é feio falar de dinheiro. Logo, seria feio, né, se uma criança perguntasse e dizer assim, que coisa feia, né? Que curiosidade, tá perguntando o quê, né? E não, a gente não vê como um interesse, assim, é uma coisa cultural, né? Imagina a cena, né? O cara chega em casa, aí chega... Vou de novo, só pra ficar bem claro. O cara chega em casa e aí tá chegando na casa dele e vê dois caras chegando ao mesmo tempo, né? Um tá ali chegando e encosta um rapaz, 30 anos, cabelo impecável, na régua, barba linda, uma roupa elegante, feita sob medida pra ele, ele vai e encosta ali numa Ferrari que ele tem. 30 anos, 8 horas da noite. E chega um outro cara com a gravata frouxa, suado, com aquela pasta embaixo do braço, acabado, cabelo desgrenhado. Na nossa cultura, e se você claramente pergunta pra qualquer pessoa, quem é o trabalhador? Um é o playboy, o outro é o trabalhador, Quem né? é o playboy, quem é o trabalhador? Né? Então a gente passou a acreditar que trabalhador é aquele que chega 8 da noite, suado, arrebentado. E não quer dizer que ele não seja trabalhador, mas quem disse que ele é o trabalhador? E se ele for o caloteiro que passou o dia dando calote a alguém, e o rapaz que aos 14 anos de idade começou a trabalhar, fundou uma fintech, vendeu a fintech aos 20 e é bilionário e tá ali de Ferrari porque trabalhou desde os 14. Então a gente precisa acabar com essa lógica de parar de ter raiva de quem enriqueceu.
Né? Mas tem gente que enriqueceu roubando. Não, então ele não enriqueceu, ele é um ladrão. Aí é diferente. Né? Mas e todos os outros que enriqueceram porque fizeram diferença no mundo? Né? Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Quando eu descobri o coaching, eu falei assim, caraca, então quer dizer que eu posso trabalhar com uma coisa que faz bem para as pessoas, que muda a vida das pessoas, e elas vão me pagar e pagar bem por isso. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu lembro, você ficou encantado, sua frase foi exatamente essa. Eu peguei o telefone, liguei pra Paty, minha linda, descobri o que eu quero fazer pro... Eu tava em Copacabana, no Rio de Janeiro, ligando pra Paty na hora do primeiro break de almoço, descobri o que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu quero ajudar as pessoas, eu vou ser coach, eu vou viver de coaching. Jerônimo, e se eu também quiser viver de coaching? A gente vai ter um treinamento chamado Destrave o Coach que existe em você. São 2 dias criando o plano para transformar esse seu desejo de ajudar as pessoas numa profissão de verdade, numa carreira de coach. São 2 dias comigo, ao vivo. Eu vou te treinar nessa jornada. E eu vou te explicar como que você transforma o desejo de ajudar as outras pessoas numa carreira estruturada com faturamento acima de R$100 mil por ano. Eu vou fazer isso num treinamento online, ao vivo, mesmo que você nem coach seja, mesmo que você nem saiba o que é coaching, mesmo que você esteja começando totalmente do zero. O link vai estar na descrição do vídeo, o preço é simbólico para os primeiros lotes. Então toca no link, se inscreve e eu vou te ver lá no Destrave o Coach que existe em você. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conhecer alguns Fives pessoalmente no Profissão Coach em São Paulo esse final de semana que passou. Alguns que não eram coach decidiram se tornar coach lá, como o Vini, que é Five, né? que segue no podcast, e aí a gente se conheceu pessoalmente. A Luciana Batista, que já era coach, deu um próximo passo e hoje está junto, né, com os melhores coaches ali, você, Angélica, Clarite, a Ulanza, no Ultimate, a mentoria para coaches. Incrível, né? Muito legal. Caminhando mais coach nascendo pertinho. Aqui. Mas ainda sobre ter raiva de quem enriqueceu, Paty, eu preciso trazer um pensamento do Nietzsche. E ele não é o Nietzsche não falou isso numa frase, mas se você consegue resumir um pensamento completo do Nietzsche nessa frase, o ressentimento dos incapazes é sempre dirigido contra a realização dos capazes. Nossa, que forte isso. E eu vou repetir. O ressentimento dos incapazes, eu não consigo, eu não sei o quê, ele é sempre dirigido contra a realização dos capazes. Então ele não dirige o ressentimento dele contra as atitudes inadequadas dele que próprio. Ele teve ao longo da vida. Ele dirige contra as atitudes dos capazes, dos que tiveram resultado. Né? E isso faz o quê? É uma atitude pobre, mantém ele pobre, e aí pobre financeiramente, pobre mentalmente, pobre no comportamento, pobre em... E o ressentimento dos incapacitados, muitas vezes os incapacitados não são incapacitados. Eles só não entraram em ação, não decidiram, não tentaram colocar algum plano em prática. É isso. Só continuaram repetindo a mesma vida. O padrão. O mesmo comportamento, né? O mesmo processo de conforto ou conhecido. É isso. Simples assim. Vamos para a terceira, direto? Terceira atitude. A terceira atitude é assim, ó. O pobre, ele espera ter dinheiro para começar. O rico, ele começa para ter dinheiro. Uau. Então, até uma terceira atitude é esperar o dinheiro para começar. Eu não estou falando aqui para ir lá, faz maluquice, vende tudo que você tem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o pobre, ou a pessoa que está abaixo daquilo que ela deseja estar financeiramente, ela tem uma característica. O dia que eu tiver tanto, se eu tivesse tanto, eu montava um negócio, se eu tivesse tanto, eu fazia tal coisa, se eu tivesse sei lá o que, eu compraria tal coisa, eu compraria tal curso, né? Simples assim. E quando eu olho para minha jornada como coach, a primeira formação de coach que eu comprei em 12 vezes, você vai lembrar, e eu te convenci de uma caminhada de comprar a segunda em 18. Eu falei, não, mas eu vou fazer isso virar dinheiro, porque a gente não tinha dinheiro sobrando. Falei, vamos fazer isso virar dinheiro. E aí eu falei, compramos em 18 vezes, parcelado, para fazer aquilo virar dinheiro. Né? Então, de novo, a pessoa compra um celular que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem ele não gosta, mas não topa correr um risco investindo primeiro nele para o dinheiro vir depois. Então, a terceira atitude de pobre é esperar o dinheiro para começar, ao invés de começar para ter o dinheiro. Porque o ser humano, ele pode gerar recurso a hora que ele quiser. Ele pode gerar recurso a hora que ele quiser. Carol era criança. Queria um coelho. Essa história é verdadeira? Carol era criança. Eu entendi. Eu era criança. Carol. Porque eu falei, essa eu não conheço ainda. Não, Carol era criança. Queria um coelhinho. De verdade. De verdade. E ela tinha... Carol não tem paciência. Ela é um ser ansioso. E aí ela tinha a mesadinha dela lá, que eu nem lembro quanto que era na época. Mas para ela comprar esse coelho, ela ia ter que esperar uns 4 meses para comprar o coelho. E ela não tinha paciência. E ela queria o coelho quando? Já.
Agora, o coelho já nasceu, ela já descobriu onde é que tinha, não sei o Não, quê. e ela não é que ela é ansiosa só, ela tem uma baita qualidade que é o foco na O solução. foco na solução. Então, Piquititinha, ela não pediu um coelho, ela já descobriu onde vendia, quanto era e que Tudo. dia que a ninhada estava E aí, liberada o que para pegar ela o decidiu nosso. fazer? Começar a fazer brigadeiro, vender no prédio, ganhar o dinheiro dela para ela conseguir comprar esse coelhinho muito mais rápido. Então, ao invés de comprar em 4 meses, ela comprou, sei lá, acho que 1 mês. Menos, eu Foi acho. muito rápido, Aí né? todo mundo fofinha daquele jeito, todo mundo comprava os brigadeiros dela. Ela já aprendeu desde nova que ela tem a capacidade de gerar recursos para o objetivo que ela tem. Carol é muito empreendedora. Ela tem esse, né, DNA, esse foco na solução. Ela já fez isso várias vezes, assim. Quando ela tem um objetivo de alguma coisa, ela vai, empreende alguma coisa, começa um projeto, inicia e tal, não sei o quê. Daqui a pouco, João tá lá com os mesmos nenhum dinheiro, né? Mas João, o que ele recebe, ele investe. Ele investe. Ele tem um espírito completamente Ele investidor. tem a ação da AT&T, ele tem a ação de um ele monte investe. de empresa. Carol, ela tem um projeto onde ela quer comprar, ter um coelho, ter alguma coisa. E aí ela vai, faz dinheiro. Tô rindo, não sei porquê, né? Tô rindo, eu não deveria rir do que eu tô falando. O que eu vou dizer agora deveria ser, é a sexta... Deixa eu ver se tá aqui. Ah, não tá aqui. Mas beleza. Tá sim, tá sim. Enfim, eu vou rir de algo que eu não deveria estar rindo, mas eu vou rir. O João fala assim pra Carol: Carol vai ser uma indigente com cabelo lindo. Porque ela gasta todo o dinheiro dela pra arrumar o cabelo. Pra arrumar o cabelo. É bem comentário de irmão, né? Irmão tem Irmão sempre... ácido, né? Ele fala assim: Carol vai ser a indigente com o cabelo mais lindo que existe. Bom, Beleza. Mas é isso, né? A gente tem a capacidade de gerar recursos, assim, quando a gente tem um propósito para alguma coisa. Tony Robbins fala que não é a falta de recursos, mas a falta de criatividade com os recursos que você tem que é o seu problema. Então, o fato é, qual é a atitude pobre? Esperar ter dinheiro. Ter recursos, não é só dinheiro, né? Recursos para começar. Comece e aí tem uma frase... A pessoa se vê sem dinheiro, a pessoa se vê sem tempo, a pessoa se vê, né? Na minha visão, né, é um estilo... Até a gente tomou um café da manhã lá com alguns alunos, lá antes do Profissão Coach. Profissão Coach ao vivo foi sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira a gente tomou um café da manhã com alguns alunos, com um grupo do Ultimate, que é a nossa mentoria de coaches. E nesse café da manhã me fizeram uma pergunta e eu trouxe um novo conceito de vida que eu tenho vivido a minha vida, que faça o melhor que você... Esse conceito não é meu, né? Esse conceito, ele vem da filosofia tolteca, mas eu tenho aplicado na minha vida de forma consciente e consistente. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. E aí eu trouxe um novo complemento para isso que vem do penúltimo livro que eu li, que ele fala naquilo que a vida te oferece. Então, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, naquilo que a vida te oferece. Mas tem uma frase do Arthur Ashe que ele traduz isso de uma forma com maestria. Comece de onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Então, cara, assim, Five, eu não sei em que lugar você está da tua jornada. Eu não sei quanto você tem na sua conta bancária, mas eu posso te garantir que você está em algum lugar. Por pior que ele possa parecer. Comece desse lugar. Desse lugar, use o que você tem. Mas eu não tenho 1 centavo, mas tem voz, então fale. Escreve bem, então escreva. É criativo, então seja criativo. Né? Gosta de ajudar a pessoa, vem ser coach. Tem prazer em ajudar pessoas a evoluírem, vem ser coach. Né? Então, comece de onde você está. Faça o que você pode, porque você vai ir para um novo lugar e desse novo lugar você poder fazer coisas melhores. Né? Perfeito. Então, esse foi a terceira. Vamos para a quarta? Não, vamos não. São 7, não são? 7. Você sempre deixa eu fazer ou a metade ou um além da metade. Tá bom, permitirei. Então vamos para essa quarta. A quarta é ter orgulho. Eu vou direto à regra. Eu vou direto à regra, que é ter orgulho de não ter paciência. O pobre tem orgulho de, não aguento isso não. Não dou conta disso não. Não vou esperar isso não. Não vou esperar até lá não. Né? Então, por isso que a gente tem que estar alerta com a Carol. Eu falei que eu não podia rir do que eu estava falando, porque era uma regra logo em seguida. Então, a pessoa que tem um pensamento pobre, eu acho que eu poderia traduzir assim, quem tem pressa de enriquecer vai ter que ter paciência para permanecer na pobreza. E a quantidade de pessoas que eu ouço dizendo assim, cara, eu não tenho tempo a perder. Cara, é justamente porque você não tem tempo a perder que você devia permanecer. E começar de onde você está. Com aquilo que você tem, naquilo que a vida te oferece. Então, a regra é muito simples. Jean-Jacques Rousseau, lembra de Jean-Jacques Rousseau? Já custou. Não é o Cousteau, é o Rousseau. Não. Aí te peguei de calça curta agora. Parecido, né?
O Rousseau, ele dizia assim, ó, a paciência... Isso é casca de banana Foi, pra mim, com uma foi, pessoa com Paty, memória fraca foi. como eu. Não... Ô, Fábio, isso não se faz, Desculpa, né? eu quis te dar uma pegadinha mesmo. Eu quis te dar uma pegadinha. Sacanagem. Mesmo. Foi. E você gosta, né, você via coisa lá, enfim, vamos em frente. Foi uma pegadinha, desculpa. Eu fui de propósito, inclusive. A paciência, ela é amarga, mas seu fruto, ele é doce. Olha o poder dessa frase. A paciência, ela é amarga, mas o fruto, ele é doce. Então, eu preciso passar pela amargura da paciência para poder colher a doçura do fruto que vai vir ali na frente. Só que a maioria das... E eu falo isso para as pessoas de outra forma. O que eu falo para as pessoas de outra forma? Longo prazo é sempre justo, né? O longo prazo é sempre justo. Ele sempre bate na porta certa. Ele nunca vai errar o longo prazo nunca erra a porta. Ele sempre vai bater na porta certa. E quando a gente fala que o longo prazo sempre bate na porta certa, é isso. A paciência, ela é amarga, mas o seu fruto é doce. Então, ter orgulho de ser sem paciência. Ah, não vou esperar, não. Ah, tá doido, vou. Tá, o quê? 2 anos? O quê? 1 ano? O quê? 6 meses? O quê? Né? E a gente vê isso o tempo inteiro. Às vezes a gente vai dar uma aula, por exemplo, no Destrave Coach, 2 dias. Às vezes está com 2 horas de treinamento, aí tem 1 ou 2 que dizem assim, 2 horas, ainda não entregou o ouro. Já tem gente transformada em 2 horas. Mas o cara tá esperando a fórmula mágica. É, o botão. Um botão. Esse botão que não existe na vida, né? Eu acho que tudo que a gente constrói de valor na vida dá trabalho. É isso. Tudo que a gente constrói na vida dá trabalho, né? É isso. Não existe esse botão. E quem busca esse botão, cara, não chega em lugar nenhum. Além de onde já chegou e já está. Simples assim. E aí o que ele faz? Ele tá sempre pulando de galho em galho. Buscando o botão. Buscando o botão. Porque ele nunca tem a paciência de colher o fruto do longo prazo. Então, por mais duro, Five, que possa parecer, né, você não deveria ter orgulho de ser sem paciência. Você deveria ter orgulho de permanecer naquilo que você... mas eu estou... seja um sem paciência, feito Carol, né? Por exemplo, Carol, se quisesse, com foco na solução. Se ela tivesse que fazer um treinamento e ela quisesse chegar mais rápido no resultado, porque o foco dela é chegar mais rápido no resultado. Provavelmente ela iria estudar mais, ela iria fazer algum caminho para ela alcançar o resultado mais rápido. Não no sentido de mudar o caminho. É isso. Mas só para terminar, e você tá perfeita, Paty, e para fechar com muita clareza. Jerônimo, mas eu tô há 20 anos no mesmo lugar e nada aconteceu na minha vida. Então talvez teu problema seja o oposto. Teu problema seja não confunda ter paciência com passividade. Passividade é sentar na cadeira do passageiro e esperar para onde a vida vai te levar. Ter paciência é decidir intencionalmente o que você vai fazer. Eu vou ser coach, no meu caso, agosto de 2012 eu me formei como coach. Vou ser coach, eu vou viver de coaching. Setembro de 2014, 2 anos e 1 mês depois, largava eu meu emprego público, dizendo, agora eu vou viver somente de coaching. 2 anos e 1 mês depois. A maioria das pessoas não querem esperar 2 meses e 1 dia para poder mudar completamente a vida dela. Então não tem onde. Tenha orgulho de ter paciência, mas jamais orgulho de ser passivo e aceitar que a vida te leve para onde for. E agora sim. Comentários do Five. E eu não tenho minha mesinha, né? Pra apertar aqui. Então vai na boca completamente desafinado e descompassado. E descoordenado, né? E quais são os comentários do Five, Paty? Trouxe os comentários do podcast 241. O Jonathan dos Santos falou, fala, casal fora da média. Um forte abraço a vocês. Sou coach criacional FCC 77 e Ultimate agora, vamos! E já estou com saudade do Profissão Coach ao vivo dos 2025. Cara, a galera é rápida, né? Eles foram pro PC. Já tinha comentário no PC. Comentaram. Que energia surreal. Me senti em família. E, cara, eu me sinto em família no PC ao vivo também. Vou te dizer isso. Por isso que é um dos meus eventos preferidos. Eu falei isso pra quem tava lá, né? Eu digo que é melhores semanas do ano, né? A gente passa um dia inteiro com os Ultimates, que é o nosso grupo de mentoria. Depois para 3 dias no Profissão Coach ao vivo. Então, me senti em família e agradeço a vocês por todo o acolhimento. Poder participar desse evento, tirar uma foto com vocês e com a maior parte do time GT foi uma realização para mim. Saí completamente energizado para continuar dando o meu máximo e fazer o coaching levado a sério, chegar a todos os cantos. A frase que mais me chamou a atenção foi: o pior inimigo é aquele
que você não vê, pois, realmente, muitas dessas leis invisíveis nos travam e impedem de darmos o próximo Cara, ficou passo. muito bom esse podcast. E talvez mudarmos a nossa vida. Ficou Que muito as bom. Se bênçãos- fosse Five, eu iria lá. Desculpa, achei que você tinha completado, Paty. Se eu fosse Five, eu voltava lá pra ouvir esse Ficou podcast. muito bom, Ficou muito muito bom mesmo. Que as bênçãos de Deus se multipliquem sobre a família de vocês. Amém. Amo vocês, obrigada. Pra você também, Jonathan. Obrigada pelo comentário. E o comentário do Cleiton aqui, Cleiton Nolasco. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Falando em dinheiro, nesse podcast, inclusive. Quantas pessoas abastadas financeiramente que estão se matando por aí? Acredito que o coach irá abrir janelas de propósito para uma vida em abundância. Não somente financeiro, mas espiritual, familiar e saudável. Certeza. Jerônimo, coach de verdade. Paty Araújo, vamos! É isso. Coach de verdade transforma, né? Coach levado a sério transforma. Transforma, gera resultados. Tinha lá também no evento a mini coach. Ah! A Malu, linda, cara, ela fez um casaco, a coisa mais linda. Que a gente tem um Escreveu, casaco do ela coach, mesma né? fez. Casaco, coach levado a sério. Ela Que é fez azul. um mini Five. Mini Five, Coisa grandão, mais linda azul, do tava com a mundo. mãe dela, Camila, linda. E as duas vieram Coach, daqui né? do A mãe dela é podcast, coach. coach agora. Era uma Five aqui, que um dia tomou a decisão, foi Vestiu o lá. casaco azul e hoje é coach. Comentário aqui do gestor dos advogados. É o nome dele no perfil. O longo prazo nunca erra de porta. Five quieto, turma FCC 79 de agosto que vem agora, Ó. ou seja, será coach. Eu sempre comecei e parei o que estava me propondo a fazer. Desde que comecei a empreender, tenho batalhado com isso todos os dias. Incrível. São 4 anos que estão sendo bem duros. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Olha a coincidência, né? A Paty separa os comentários antes de ver. Ó, fiquei até arrepiado. Antes de ver o tema. Antes de ver o tema. A exata regra anterior para que você tem que matar essa atitude pobre é não ter paciência de permanecer em algo até que o longo prazo pague bem. E você acabou de dizer que você vai mudar isso, começando a se tornar coach. Cara, olha que incrível. Parece que foi para você. E se bobear, foi para outras pessoas também. Também. Talvez se você... Aliás, eu ia amar ver aqui nos comentários assim, foi para mim. Não precisa dizer o que foi pra você, só deixa eu ler. Foi pra mim, eu já sei do que você vai estar falando. Me diz se foi pra você também. Se você também é desse grupo do sem paciência, que acaba começando e parando. Vou amar ver aqui o seu foi pra mim. Porque o primeiro passo pra você resolver um problema é entender que tem aquele problema. Você não tem como resolver um problema que você não sabe É o que tem, inimigo invisível. né? O inimigo invisível. E aí ele fala, são 4 anos que estão sendo bem duros, não cheguei onde eu quero, travo às vezes no caminho, porém sempre no mesmo caminho. FCC de agosto vai virar Uma 79. fortíssimas chaves aí, hein? Incrível. E a frase foi da Thay Nabuco, que fala, a sua frase que você traz, o relógio da oportunidade só marca 1 hora. Agora. Vamos. E esses foram os comentários do Five. Aperta o botãozinho aqui. Cara, o cérebro é muito engraçado, né? Foi direto no botãozinho aqui. Cara, olha só, vamos direto, 5, 6 e 7. A quinta, eu vou trazer a quinta, vai ser uma frase do Arnold Schwarzenegger. Opa, Sabe quem é? claro. Agora. Você para com Ele isso. mesmo, Paty, ele mesmo. O Arnold Schwarzenegger, ele fala assim, ó, você não pode ter resultados ou desculpas. Você pode ter resultados, fui te zoar, errei até a frase. Você pode ter resultados ou desculpas, nunca os dois. Então, olha o que o Uau. Arnold... Então, assim, você pode Amei. ter resultado ou desculpas. É uma escolha tua, mas você nunca vai ter os dois. Cara, Five, presta atenção nessa frase, olha só. Tantas vezes aparece uma oportunidade na nossa frente. Uma oportunidade de fazer uma coisa. Às vezes a gente ora a Deus e pede um caminho diferente, pede uma oportunidade, pede um jeito de sair daquela vida ou daquela situação. E a oportunidade às vezes aparece. No dia seguinte, vem um amigo, te fala sobre alguma coisa. Vem Jerônimo falando aqui da formação das Vem um podcast transformações. que fala do Destrave Coach. Que fala do existe em Destrave você. Coach. Vem uma coisa completamente diferente de uma outra coisa. E você não percebe que a oportunidade bateu na sua porta e você faz o quê? Dá uma desculpa. Não vou. Não, estou Não cansado. posso. E não tô nem Não, falando só não do Destrave, posso. não. Eu falei do Destrave, mas do é que pra for. vida como um todo. né? Às vezes a gente não percebe o quanto a gente pede pela oportunidade e ela aparece e falta o quê? A nossa parte de dizer, não vou dar uma desculpa. Cara, eu vou. Eu não tô afim de ir, não. Eu não tô afim de fazer, não. Mas eu vou. Às vezes, a desculpa, ela até nos protege da dor, mas ela nos aprisiona na pobreza. E às vezes a pobreza, Ela de nos novo, protege da dor e junto do resultado. É isso. Né? E Que você não vai ter. E sabe o que é mais louco? Quando a gente olha pra dor de onde a gente tá, às vezes ela é maior do que a dor da mudança. Só que ela se acostumou com aquilo.
né? Às vezes a pessoa se acostumou com a situação que ela tem hoje e parece que não dói tanto mais. Não, já me acostumei que a minha vida é assim. E parece que a dor da mudança vai ser pior, não é, cara? A dor da mudança passa, a dor da permanência, como o próprio nome diz, permanece. Então, assim, cara, se você não botou nenhuma frase até agora, Five, você pode ter resultado ou desculpas, nunca os dois. Arnold Schwarzenegger, pra mim, já tem a minha favorita até aqui. Pode ser que venha alguma mais. Muito Mas pra mim já é a frase. favorita até agora. Você pode ter desculpas ou resultados. Nunca os dois. Vamos pra sexta? Vamos. A sexta, ela tem a ver... Eu lembro de uma vez que você contou uma história. Nem sei se a gente comentou no podcast. Mas eu vou falar de bastidores. Vai. Na história de bastidores... Olha o medo dela. Olha o medo dela, vai. Presta atenção no medo da cara dela. Eu vou contar essa história. A gente contou a história da Paty. Lembrei do pobre coach, não lembro quem, que você no evento falou, fulano, não sei o quê, posso contar aquela história? E ele, assim como na eu... frente de centenas de pessoas. Assim como eu, falou, pode? Não tinha ideia do que Jerônimo ia falar. Como pode, assim que eu vi a tua cara Tu na viu a carinha minha cara, dele. né? Eu falei, rapaz, se liga não, porque a Paty passa por isso a vida inteira. Posso, Paty? Então, posso, Paty, contar essa história? Vai. A gente uma vez contou uma história de como você largou um emprego pago, se eu não me engano, acho que você era vendedora ou trabalhava como algo assim, para poder escolher o trabalho. Não, você poderia ter escolhido trabalhar como vendedora, mas foi trabalhar de graça numa agência. Aqui em Recife. Né? Então, você escolheu, você queria ser designer gráfica. Na verdade, você não tinha muita certeza do que você queria, mas queria trabalhar naquela área. Você tinha uma intencionalidade naquela área. E você trabalhou de graça. Lembra disso? Lembro, total. Claro, né? Anos. Conta essa história pra gente de novo aqui. Cri, cri, Você tá com cri. medo, né? Você tá com medo. Você sabe do que eu tô falando? Não sei onde você vai chegar com a história, Então mas... conte o raio da história, mulher. Tá, eu lembro, cara, que na minha idade, assim, a galera já tava o quê? Tava já conseguindo, assim, nos primeiros anos de faculdade. Deixa eu fazer o bingo aí. Danou-se. Nos primeiros anos de faculdade, e aí trabalhava em loja de shopping, já ganhava uma graninha, um dinheiro e tal, não sei o quê, e eu escolhi estagiar numa agência, Ganhando. né? Ganhando absolutamente nada, pagando a passagem do meu bolso, não tinha ajuda de custo para nada, mas, pô, tava estagiando numa das melhores agências de publicidade de Pernambuco, era Ítalo Bianchi na época. Lá eu aprendi muito, colei assim com diretores de arte, ajudava eles ali nas coisas mais básicas possíveis, que eu sabia fazer muito nada E também, é muito né? louco, porque Fui você trabalha aprendendo. com evento e você usa aquilo que você, desde o começo da jornada, você usa isso Cara, também. ali E eu lembro foi de um comentário. um ambiente para eu engrenar na vida profissional que eu gostaria, né? E eu lembro de um comentário, né? A pessoa colocou assim, mas também, princesa... Como é que foi que ela botou? Botou princesinha não sei o quê, porque eu pude se dar o luxo de estagiar de graça. Tem gente que precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Aí vai né? lá naquilo que a gente falou de ter raiva de quem enriqueceu, né? Aí você até falou, só se for princesinha de prazeres, porque eu morava em prazeres. A Paty morava em prazeres, frequentava um dentista que... Classe média baixa. Que poderia justificar o tiradentes, né? Porque o que ele sabia fazer era tirar dente, né? Painho, né? Levava a Paty pra lá, a Paty desde cedo, pra cima e pra baixo, trabalhando, vendendo. E aí escolheu passar mais desafios financeiros pra hoje estar onde ela tá. Então, o que é uma atitude de pobre, Paty? Às vezes eu vejo uma pessoa que tem uma chance de ter uma carreira, às vezes no próprio GT. A pessoa chega pra gente e fala assim, não, recebi uma proposta, vou pra outra empresa. Eu falei, cara, qual proposta você recebeu? Me fala, de repente eu consigo cobrir. Quando você vai ver, a pessoa recebeu uma proposta por um ticket de refeição, R$150 a mais por mês. Aí você fala, cara, tu vai largar uma coisa onde você tem possibilidade de crescer. Não dá nem vontade de cobrir os R$150. Já gosta do seu trabalho. Já gosta do trabalho. Você pode ficar na trilha aqui. de crescimento. E aí ele prefere, por causa de R$150, numa outra empresa, que não tem nada a ver, que vai começar do zero, que às vezes não vai nem fazer o que gosta de fazer, mas R$150 a mais. Qual é a atitude de pobre? É preferir o que paga bem agora. E o bem entre aspas, tá? Botei até entre aspas. Ó, pagam bem entre aspas, porque nem sempre paga bem. Mas ele nem quer fazer aquilo, mas ganha R$300 a mais. Ah, mas eu preciso dos R$300 a mais. Então, esses R$300 que você precisa mais agora é o que nunca vai virar os R$3.000, os R$30.000, os R$300.000. Eles vão continuar sendo R$300 agora. Então, você precisa entender que quem aceita o prêmio de consolação nunca vai chegar no grande prêmio. Eu vou repetir, Paty. Quem aceita prêmio de consolação nunca chega no grande prêmio. Então, o que é um prêmio de consolação? É R$150 ali, ó.
É R$ 300 ali. Ah, mas eu preciso. Eu entendo que você precisa, né? Eu entendo que você precisa. Então, faça o trabalho depois do trabalho, mas não tire o rumo da sua carreira para onde você quer ir. Quando eu comecei a atender como coach, e é a história de muitos coaches hoje que vivem bem de coaching. Quando eu comecei a atender como coach, eu atendia terças e quintas à noite, depois do horário do trabalho, e era o que dava para fazer. E era de graça os meus primeiros atendimentos. Eu trabalhava o dia inteiro de terno e gravata, aí eu tirava a gravata, porque eu não queria atender como coach de gravata. Tirava o paletó, tirava a gravata, usava o escritório de atendimento da parte. Ah, mas você tinha uma história. Sim, lá na frente. Né? Porque quando eu estudava para concurso público, por exemplo, eu morava num ambiente, cara, sem nenhum exagero, do tamanho desse estúdio, morava eu, meu pai e minha mãe, num ambiente desse tamanho, um pouquinho maior talvez, mas de espaço útil menor que esse estúdio, que era a cama do meu pai, o armário, uma geladeira, uma televisão e uma mesa que a gente dobrava e abria para poder comer e fechava para poder circular por ali. E eu tinha que estudar para concurso, que era o que eu queria naquele momento. E meu pai... Eu podia dizer naquela hora, mas como é que eu vou estudar se eu não tenho nenhum quarto para estudar? E meu pai bingava, né? Porque ele bingava aqueles jornais... De notícia ruim. Ele sabia onde começava o primeiro, depois ele pulava pro segundo, depois pro terceiro, depois pro quarto. Alto, né? E alto, né? Aquele jornal alto que tomava a casa inteira. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia pro shopping. Eu ia pro shopping estudar na praça de alimentação, sem comer nada, porque eu não tinha dinheiro para estudar na praça de alimentação. De novo, comendo. né? Onde mora... Como é que era a frase do Schwarzenegger? Você pode ter resultados ou desculpas, nunca os dois. É. Né? Então, assim, e aí as desculpas, elas vão te mantendo onde você tá, ou os resultados, eles vão fazendo você ir pro próximo patamar, e depois as escolhas vão continuar tendo que ter as escolhas, não tem para onde fugir. Né? A gente podia escolher não gravar os podcasts. Né? A gente estava lá em aldeia, lá na casa de painho, com piscina, com tudo. Falou, não, cara, a gente tem um compromisso com o Five, vamos gravar o podcast mesmo de férias? Five, olha o amor, Five. Eu tava num lugar assim, ó. Vice? Né? Vice Five, olha o amor. Com canjica. Mas não é canjica que vocês chamam, que é aquele munguzá, aqueles milhinhos boiando lá. Aquilo aqui é munguzá. Vou te ensinar aqui direito os nomes corretos. Eu tenho que ir interagindo para vocês de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Pegou assim uns nomezinhos diferentes. A galera que tá aqui toda vai concordar comigo. Então a gente tem o munguzá, que é aqueles milhinhos. Tem a canjica. Que pra gente é canjica no Rio de Janeiro. O branquinho, aquele branquinho que leva leite de coco, leite condensado. Uma verdadeira munguzá. Né? E aí, o que vocês chamam de curau ou papa de milho, o nome verdadeiro é canjica. Feito do milho. Então, eu tava num lugar que tinha canjica, pamonha, bolos, né? Família. E estamos aqui batendo papo com você, gravando esse podcast pra você, Fai. Incrível. Então, qual é a sexta atitude de pobre? Aceitar o que, aspas, paga bem agora. Né? Uma frase, de novo, do Warren Buffett, ele fala assim... a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as muito bem-sucedidas, olha isso. Cara, o cara sabe a diferença. O cara sabe a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e muito bem-sucedidas, porque é sutil, né? Eu nunca tinha visto alguém falar sobre essa diferença. Se me perguntassem qual a diferença, eu não tenho a menor ideia. Eu vou ouvir agora junto com você. E eu também não tinha ouvido ele falar isso, foi estudando para esse podcast que eu cheguei nessa frase. A diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as muito bem-sucedidas é que as muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Cara, e isso fez assim... Porque quando eu olho em perspectiva para minha vida, aonde eu fui muito bem-sucedido foi onde eu tive a coragem de dizer não para todo o resto. Ter foco. E aonde eu perdi um pouco a minha direção foi justamente... Né, a gente estava lá em São Paulo, contei essa história lá no Ultimate, não foi nem no PC ao vivo. Fui cortar meu cabelo com o Cleiton. Cleiton, se você ouvir esse podcast, você ouça amor no que eu vou te falar. E eu te falei isso pessoalmente, cara. Eu te falei isso pessoalmente. Né? Eu não tô falando o nome dele, falando barbearia, ninguém vai saber quem é o Cleiton. Mas você vai, Cleiton. Você vai. E eu falei pra ele começou a me contar as histórias dele. Cara, aí eu montei um carrinho de vender crepe em casamento. Falei, pô, pelo menos tem hiper nichado, né? Crepe em casamento. E aí não deu muito certo, montei uma barraquinha de vender batata frita com tapioca. Primeira noite deu R$800. Coach não julga, coach pergunta. E eu falei, R$800, é bom ou é ruim? Falou, muito bom, porque quem vai me dizer se é muito bom ou não é ele, muito bom. Falou, na segunda noite deu 400. Na terceira noite vendeu 0. Na quarta noite deu 200. Na quinta eu fechei. Olha isso. Aí eu montei uma bijuteria. Uma loja de vender bijuteria. Aí com 11 meses da loja, já estava dando R$1.000 de lucro por mês. Aí eu fechei, era pouco. E ele ficou assim, tá. Já tinha tido uns 5, 6, 7 negócios. Aí eu perguntei pra ele, qual o negócio que você realmente gostaria de ter? Ele falou assim, eu gostaria de ser um multiempresário.
empresário de várias coisas. De sucesso. Eu falei, incrível, cara. E o multi-empresário de sucesso, primeiro ele tem o primeiro negócio de sucesso dele. Então, qual que vai ser seu primeiro negócio de sucesso? Ele parou, aí ele falou, uma barbearia. Eu falei, que incrível, cara. Faz sentido, né? Barbeiro e tal. Eu falei, que incrível, cara. E quanto você precisa faturar para você considerar que tem uma barbearia de sucesso? Aí ele me disse, tá. Né? Não vou revelar aqui o valor. Né? Tá. Aí eu falei, incrível. Agora é assim, ó. De hoje até você ter essa barbearia que fatura isso que você acabou de me falar, todo o resto que não vai fazer você ter uma barbearia que fatura isso, é não. É não. Aí ele estava fazendo, sabe o quê? Curso de inglês. Eu perguntei, fazer curso de inglês vai te ajudar a ter uma barbearia no bairro que você deseja? Né? Ele falou, não. Eu falei, então é não. Porque tempo é recurso finito. É isso. Então você não tem que aprender inglês agora, cara. Ah, mas eu não posso aprender inglês? Pode, na hora certa. Quando o longo prazo te der uma barbearia que fatura isso, você vai para o segundo projeto. Talvez o segundo projeto seja falar inglês. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente precisa aprender a dizer não para quase tudo. Aí eu vou trazer um alerta que junta com a história do Clayton. Five, você tem que entender isso com sabedoria. Você tem que dizer não quando você escolheu qual caminho que você precisa investir, teve clareza de qual caminho que você vai investir e caminhar, né? Não adianta você ter uma vida onde você não está satisfeito com ela, onde você precisa de mudança e dizer não para tudo. Porque aí você vai estar dizendo sim fechando para a tua vida atual. Você vai estar dizendo sim para sua vida atual, você vai estar dizendo não para todas as oportunidades de fazer a mudança de vida que você precisa. Agora, uma vez que você disse sim para uma oportunidade, aí sim, aí você diz não para as outras e mantém o foco naquela. É isso. Aí se eu fosse resumir isso, eu diria assim, se você diz não para tudo, você está dizendo sim para a tua vida atual. Exato. Tá boa a tua vida atual? Não, então você tem que achar onde você vai dizer sim. Por outro lado, se você diz sim para tudo, você está dizendo não para o teu sucesso. Quem diz sim para tudo, diz não para o seu sucesso. Quem diz não para tudo, diz sim para a sua vida atual. Jerônimo, como que se resolve isso? Decide intencionalmente para onde você quer ir e aí sim você diz não para todo o resto. Exato. Lá no PC ao Vivo, algumas pessoas me procuraram, né, para me falar, para me fazer pergunta. Eu fico ali trabalhando nos bastidores. Geralmente eu fico na House Mix, que é a torre de comando ali do evento, né? Ali atrás. E ali alguns coaches chegaram, alguns o que, aliás, alguns você fica fives. linda com aquele fone de comandando Obrigada. Aquilo tudo. E aí alguns fives ainda, né, que estavam ali namorando com a possibilidade de ser coach, e eles viram tantas histórias de tantas pessoas no palco que, né, que estão trabalhando com coaching há 1 ano, há 2 anos. Um delegado subiu no palco, que era só delegado até ano passado, esse ano subiu no palco já contando a história dele, que é um delegado coach. Uma mãe, né, que faz parte do Ultimate e a história hoje. Do Vini, delegado, desculpa, Paty, eu vou só te cortar essa, porque a história do Vini é uma das que eu mais amo, assim, ouvir. Porque eu ouvi, vendo o vídeo dele falando pro nosso cinegrafista, né? E ele falou assim, cara, primeira vez que eu vi esse cara falando, esse cara sou eu. No caso, esse cara sou eu. Ele falou um negócio, eu falei assim, peraí, deixa eu fazer o que eu sei fazer de melhor. Investigar. Vou investigar. Vou investigar. Realmente, ele foi advogado da União. Ele foi investigar se coaching era sério mesmo. Isso, né? se coaching era sério. Se o que você falava procedia. Quando eu falava de neurociência, ele ia ver a fonte. Ele foi ver se eu tinha sido advogado da União, se eu tinha pedido exoneração no período que eu disse que tinha pedido. Ou seja, investigou. Investigado. Hoje ele veste o casaco azul de coach e o casaco preto de Cara, Ultimate. com histórias incríveis, né? Com histórias incríveis. É e isso. aí, cara, as pessoas viram o Vini lá, né? Subindo no palco. A história da Sol. A Sol é mãe e trabalha meio período com coaching, ganha mais de 100 mil reais já há anos seguidos, já mais de 1 ano, né? E ela explicou, inclusive, como que ela faz isso, trabalhando só meio período, porque ela tem uma filha pequena. E que tava lá, e nos que tava lá com o maridão. Então, assim, muitas histórias de pessoas que são coach hero, que é o que a gente chama o coach que ganha mais de 100 mil reais por ano, né? Que já é coach hero há 3 anos seguidos, já é uma coisa sustentável. E tem o coaching como segunda atividade, nem é a atividade principal. E aí as pessoas ficavam mexidas e vinham conversar comigo. Paty, será que o coaching é para mim? Eu tô na dúvida se para mim funciona. Mesmo tendo tido histórias tão diferentes de tantas pessoas. E aí eu disse uma coisa que eu quero dizer aqui pro Five, né? Que às vezes isso pode encaixar. Eu acho que a pessoa no momento de decisão, ela fica olhando para os lados e ela fica procurando ver se existe. Eu acho que eu vou usar uma metáfora, uma analogia, tá? Como se quando a pessoa pergunta assim, será que isso é para mim, né? E seja essa mudança ou essa permanência naquilo que você decidiu. Eu vou dar o exemplo do coaching, que é o que a gente vive, mas naquilo que você decidiu.
E as pessoas que vieram me perguntaram sobre o coaching. E elas olham para o lado como se procurasse um caminho pronto. Né? Uma trilha, feito videogame que tem aquela pontezinha com várias madeirinhas. É só assim. seguir ali, né? Tipo, sigo cara, ali. eu vi, então ali vai dar certo, porque eu vi o caminho todo. E na verdade não é assim. Quando você vai buscar uma coisa nova, quando eu decidi fazer eventos de alta conversão, esse caminho ele não existe pronto. Você olha para os lados procurando ter uma certeza que não existe. O que existe primeiro é a sua decisão. Quando você decidiu ser coach, e a decisão de cada aluno nosso que estava lá, ele decidiu ser coach primeiro. E aí, no momento que ele toma essa decisão, parece que vem a primeira madeirinha da ponte. No momento que ele decide ele dá ter foco e permanecer na decisão, as outras madeirinhas vão se formando. A Camila, que é mãe da Mini Five, né? Ela ouviu aqui no podcast, ela falou, cara, eu acho que eu vou fazer isso. É meu primeiro passo. É o meu primeiro passo e já estava lá. Minha primeira madeirinha, né? Primeira madeirinha. Então, assim, pra gente ter esse processo de mudança de vida, a gente não vai olhar para um lado e ver a trilha dessa vida toda cheia de certeza, não. É você que decide. O processo é o inverso. Você primeiro toma a decisão e decide que Amei. você vai dar esse passo. E aí a primeira madeirinha da sua trilha começa. E depois as próximas começam a se montar ali. Vice? Cabe o vice aqui, Né? nesse caso? Vice? Vice? Perfeitamente. Então, pinguei sua camisa ao longo do podcast. Vamos pra danou-se. Vamos pra sétima e última. Eu vou primeiro trazer uma frase e depois eu explico o que ela significa. Se você vê maldade em todo mundo, talvez o problema não esteja no mundo. Se você vê maldade em todo mundo, talvez o problema não esteja no mundo. É aquela história do cara que fala assim, doutor, eu tô com dor aqui, 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 aqui e aqui. Aí o médico olha e fala, diagnóstico, dedo quebrado, né? Que onde você toca, dói. Então, quando você vê problema em todo mundo, talvez maldade em todo mundo quer levar vantagem de você, talvez o problema não esteja no mundo, talvez o problema esteja em você. Zig Ziglar, ele fala que você pode conseguir qualquer coisa que quiser na vida se ajudar outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Ah, isso é muito verdade. Cara, não existe forma melhor de crescer na vida do que ajudando. Gerando valor. É a minha profissão, né? A minha profissão é gerar valor para as pessoas, ajudar pessoas a terem resultado. A minha e de todos os meus alunos como coach. Ajudar pessoas a terem resultado que elas não estão conseguindo ter sozinhas. Por isso que elas pagam tão bem para um coach. Por isso que elas pagam tão bem para a Paty como estrategistas de eventos de alta conversão. Porque a Paty vai ajudar elas a conseguirem o que elas querem na vida delas através do evento. Né? Então, você fala assim, cara, fulano só quer tirar vantagem de mim. Inverte esse pensamento. Como, ao invés de você falar assim, fulano só quer tirar vantagem de mim, pensa como que eu posso fazer esse cara ter tanto resultado através de mim. Cara, porque você vai crescer, porque quem gera valor não tem pra onde. Não tem pra onde. Não tem pra onde fugir. É uma máquina de crescimento. Mas e se ele tirar vantagem de mim? Aí quem tem um problema é ele, não é você. Né? A verdade é que 3% das pessoas vão falar mal de você, vão falar mal de você pelas costas, vão falar uma coisa pela frente, vão falar outra por trás, vão tirar vantagem de você ao longo de 3%. Mas você precisa tomar a decisão se você quer viver para os 3% ou para os 97%. Eu escolhi viver minha vida para os 97%. E os 3%, coitado deles, porque a vida deles é miserável. A minha não vai ser. Então, quando você escolhe isso para sua vida, você escolhe que, cara, eu vou ajudar, vou fazer tanta diferença na vida das pessoas. Eu lembro quando eu virei advogado na União e fui para o primeiro órgão público trabalhar. Eu cheguei para trabalhar na aeronáutica, no Comando Geral de Apoio da Aeronáutica, CONGAP, no Rio de Janeiro. Sentei e recebi um processo gigante, era sobre uma licitação que envolvia, uma licitação gigante, eu não posso falar sobre o que era, né, embora já tenha, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, mas eu não posso falar do que é. Era uma licitação gigante que envolvia caças da aeronáutica na época, e foi o primeiro processo que eu peguei. E eu estudei aquele processo. Cara, tinha um dia de advocacia do aluno. No dia 2, não tinha nada pra fazer, fiquei estudando o primeiro processo, chegou pra mim. No dia 2, o comandante do Comando Geral de Apoio me chamou para uma reunião com empresas de Israel. Eu falei, caraca, bicho, que loucura isso. E empresas de outro país sobre aquela licitação que envolvia caças que o Brasil queria comprar. E quando eu cheguei, houve uma conversa e os caras falaram, não, porque é ilegal, não sei o quê. E eu já tinha estudado o processo todo. Eu abri o processo, aí eu ia lá e falava assim, não, cara, ilegal não é, ó, tal coisa foi publicada no Diário Oficial tal dia. E como foi publicado no Diário Oficial tal dia, na legislação brasileira, significa que se foi publicada, deu publicidade. Então você pode não ter lido o Diário Oficial, mas pra nossa lei, e fui, Já chegou chegando. Cara, e é bom saber a matéria, né?
É feito fazer prova sabendo a É matéria. bom. E aí, quando acabou a reunião, foi todo mundo indo embora. O meu processinho era físico na época, né? O processo físico. Aí o brigadeiro, né, falou assim, Jerônimo, fica mais um pouco, por favor. E ele ali já se impressionou. E o que esse brigadeiro fez, você sabe? Te levou pra todo lugar, não foi ele? Foi ele que me convidou para ir para Brasília, onde eu te conheci. Ha! E a gente tá aqui casado 20 anos depois, 2 filhos. Então, olha como você Foi o gerar valor. brigadeiro Sugar Crush na sua vida. É, o brigadeiro, esse brigadeiro bueno, brigadeiro, não sei se você ainda tá no plano material, ele era bem mais velho que eu na época, né, aposentado certamente, né, mas você tem uma participação incrível na minha vida que você não faz nem ideia. Então, se você é o brigadeiro bueno, se você é filho dele, da família dele, você tem meu reconhecimento, meu amor, meu carinho, você me fez conhecer essa... Mulher pernambucana, oxoxente, danou-se, vice. E esse foi o podcast Sai da Média. Não sei qual... Tem mais coisa pra falar? Tenho. Que o brigadeiro foi incrível que ele abriu oportunidade, mas você estava lá, você estudou o processo, você chamou a atenção dele Incrível. e aceitou o convite para ir para Brasília. É isso, disse o sim certo. Exatamente. Né? Disse Então, o sim certo. cara, Então deixa eu te fazer o último convite para você dizer o sim certo. Destrave o coach que existe em você. Né? A gente viu lá no PC ao Vivo coaches que começaram no Destrave 1. Eles fizeram o Destrave 1, depois viraram coach, já estão atendendo, já tem cliente pagante, já estão planejando sua transição de carreira, já estão as histórias faturando. são lindas, né? Incríveis, cara. Incríveis. Disseram sim para a coisa certa. Diga sim para a coisa certa. E se, Jerônimo, e se coach não for para mim? Pronto, você descarta isso a preço simbólico, ao invés de ficar nessa dúvida do e se, e se, e se, e se. Posso concluir agora o podcast? Pode, até porque a gente tem mais 2. Pra gravar. Vai moleque! Vamos gravar o próximo? Vamos. Vai trocar de camisa ou vai querer fingir que é outro dia ou vai ficar com essa mesma camisa? Não vou dizer Não agora, vai ser dizer. surpresa. Esse foi o podcast Sai da Média. A gente se vê por aí, de preferência no Destrave o Coach que existe em você ou no próximo episódio. E vamos. Tchau.